Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridos e queridos. Lula acaba de dar uma entrevista coletiva para os jornalistas, a última do ano, e a primeira pergunta foi da jornalista aqui desta casa, da Fórum, a Sinara Menezes, né, a nossa brocadora. Ela perguntou ao presidente sobre o que foi a aprovação do PL da dosimetria e o que ele faria quando chegasse às suas mãos a decisão do Senado. Em primeiríssima mão, Lula confirmou o que já vinha sendo dito pela boca de ministros como a Gleisi, por exemplo. Ele vai vetar. Lula vetará o projeto, disse claramente para a Sinara, e também disse que não participou de nenhum tipo de acordo, nem para procedimento de votação, como também o senador Jacques Wagner já havia dito. Ele sumiu, matou no peito, disse: fui eu que decidi isso aqui, política é risco, eu decidi aqui no calor da votação, não falei com a Gleisi e não falei com o Lula. O Lula disse: quem decidiu já explicou, eu não tenho nada a ver com isso e não faria daquele jeito. Tá? O que mostra que nesta bola dividida entre Gleisi e Wagner, Lula falou pela Gleisi. Lula confirma que a Gleisi falava pelo governo. E se essa votação de ontem deu muito o que falar nas redes. Há gente, por exemplo, dizendo: olha, tem gente passando pano, outros, e essa mesma turma falando: Wagner traidor, não voto mais no PT. Outros dizendo: começaram os mesmos de sempre, aqueles da jornada de 2013, a descredenciar o PT. Estão fazendo tempestade em copo d'água, não foi nada demais. O Wagner fez o certo, garantiu um acordo de 20, 30 bilhões para o governo, taxando os bancos, as bets e os bilionários, e agora o Lula vai vetar. Muito sagaz o Jacques Wagner. Tem duas posições muito radicalizadas. Eu queria tentar baixar a bola aqui, fazendo um pouco, contando os bastidores dessa votação e fazendo uma reflexão sobre o verdadeiro tamanho dela para as discussões futuras que a gente tem no país neste ano que virá, de 2026. Primeiro, foi o seguinte: é preciso dizer o seguinte: o Jacques tinha, de fato, na comissão, o PT tinha apresentado à votação essa questão de o procedimento não ser votar ali rapidamente, era analisar, pedir vistas, demorar uns 5 dias, aí depois ir para o plenário, mas já estava perdendo nessas votações anteriores. Aí o Wagner achou que, bom, já perdido por 1, perdido por 5, deixa votar e pelo menos vamos tentar ganhar alguma coisa, que era também acelerar a votação da taxação BBB. Ele mesmo disse que não falou com ninguém e correu risco. Ele não entendeu o tamanho e a dimensão do que aquela votação significava. Wagner, me desculpe, você tem história, você é uma pessoa muito importante na construção do PT e da presidência do Lula, mas ontem você errou feio. Porque se tem uma coisa que o político tem que ter, é a pulsação das ruas. E não rolou. Muita gente foi no domingo nas ruas, e não foi pouco, não. Tem gente falando: só foram 20 mil. Isso é cálculo lá da turminha, lá do Pablo Hortelado. Esses cálculos, se fossem feitos nas manifestações da Diretas, dariam 40, 50 mil. Se fossem feitos nas jornadas de 2013, também. Fossem feitos na festa do Flamengo, a mesma coisa. Tem um problema de procedimento de cálculo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas as manifestações foram muito maiores do que isso. Muito maiores. E a gente teve também as manifestações
contra a PEC das prerrogativas, que já demonstrava que as ruas estavam voltando a falar pela esquerda. Então, era preciso ter muito cuidado com qualquer coisa que pudesse parecer um acordo contra as ruas, Wagner. Você errou. E, ao errar, o correto agora seria pedir desculpas, como fez o Gilmar Tato aqui nesta fórum, quando perguntado sobre a questão do voto dele na PEC, que junto com o Kiko, o presidente do PT São Paulo, o que também já pediu desculpas, errou ali na PEC da blindagem. Esses já reconheceram, faltou já que reconhecer que cometeu esse erro. Por que ele errou? Porque estava na ansiedade de resolver um problema olhando só para o parlamento. Tem um cretinismo aí, sem querer ofender, parlamentar, que as pessoas acham que tudo que se resolve ali, na lógica do parlamento, que não tem outros atores, e tem, hoje, muito mais do que ontem, principalmente por conta da participação política nas redes sociais, que foram essas pessoas da participação política das redes que construíram esses últimos 2 movimentos grandes de rua e que de alguma maneira, foram retomar do processo político nas ruas para o campo progressista. A minha preocupação qual é agora? Muita gente que foi para as ruas está dizendo: não vou mais, fui traído, venderam a minha militância sem conversar comigo. Muitas dessas pessoas são jovens, que estão começando a se construir na política a partir dessa nova militância desses últimos tempos nas redes e agora nas ruas, combatendo quem? A extrema-direita, que vai ser fundamental ter essas pessoas, e vai ser fundamental ter essas pessoas conosco para derrotar a extrema-direita agora em 2026. Por isso, essa reflexão é importante. Não existe mais aquelas segredos de bastidores. Hoje tem muita gente apurando, tem muito assessor que passa informação para amigo que é influencer. Não é só os jornalistas, somos nós que cobrimos o dia a dia da política. E isso precisa ser levado em consideração. O ministro Jacques Wagner não levou e acabou cometendo esse erro que vai ter um preço para ele, pessoa física, e para o governo. A ministra Gleisi, então, atuou nesse sentido, instada ali por parlamentares que estavam sendo achincalhados. Ela teve que fazer um tweet, talvez tenha exagerado na dose, mas ela disse que o líder do governo no Senado tinha errado feio, tinha sido, só faltou falar juvenil ali na sua decisão de votar, de permitir a votação na CCJ. O Wagner depois solta uma indireta para ela, e o que eu quero dizer para vocês é que o Wagner está muito puto. Se sentiu, ele pode até avaliar que errou, mas ele achava que o governo tinha que ser mais condescendente com ele, que estava construindo uma votação que vai beneficiar, sim, o governo no ano que vem. 30 bilhões de tributação de bets, bancos e bilionários é muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa com isso, dá para fechar o caixa, dá para continuar investindo em Vale Gás, dá para continuar pagando o Bolsa Família, dá para continuar pensando em programas ambientais, dá para fazer muita coisa. E ele achou, eu estou aqui fazendo esse esforço, dando a cara a tapa, e agora o governo vem e me rifa. Ontem eu apurei, a partir de uma jornalista aqui da Fórum, que conversou com pessoas muito próximas ao Wagner, que ele vai conversar com o Lula lá em Salvador. Deixou para falar, porque o Lula vai estar em Salvador no sábado, por um show, por um evento cultural, alguma coisa assim. E o Wagner não deve chegar chegando, mas vai deixar claro que ele está sendo rifado no Senado também por conta de uma declaração do Lula ali sobre a escolha do Messias. Isso. O Lula teria dito ao Alcolumbre
e ao Pacheco que a indicação do Messias teria sido do Jacques Wagner. O Alcolumbre e o Pacheco ficaram piciroca da vida com ele, Wagner, por isso, porque eles sabem que o Messias trabalhou no gabinete do Jacques desde 2016, quando ele teve o golpe da Dilma, e ele era o tal Bessias que estava levando a carta para o Lula. O Wagner disse que não era isso, que não foi ele que fez campanha para o Messias, e o Lula, para não assumir a questão, passou a bola para ele, acabou queimando entre os parceiros. Ou seja, essa história tem muitos bastidores. A votação de ontem do PL da dosimetria mostrou que é preciso colocar o trenzinho nos trilhos, porque senão uma eleição que vai ser difícil, mas é quase segura contra o Flávio Bolsonaro e contra o Ratinho Júnior, que devem ser os candidatos, né, pode se tornar muito complicado, uma reeleição nesse caso. Enfim, era o que tínhamos para hoje nesse Fala ou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.